Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto das denúncias contra Temer na recuperação da economia. E quem faz a análise é Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda no governo Sarney e sócio da Tendências Consultoria. Muito obrigada, Maílson da Nóbrega, por mais uma vez estar conosco num momento de grande incerteza na vida do país. Denunciado pela Procuradoria da República, o presidente Temer partiu para o ataque. Ele exibiu com indignação que a prioridade dele é a sobrevivência política. Bom, com essa estratégia de ataque, aí eu quero começar por aí, em defesa da própria biografia, Temer amplia o risco das conquistas da economia? Eu acho que não. Eu acho que a denúncia, que sabe que ela aconteceria, desde a divulgação da gravação do Joesley, teve influência na economia. Algumas operações foram adiadas, alguém ia comprar a casa própria, não comprou, adiou a aquisição do carro, empresas esperam um pouco mais. Isso vai ter uma influência, né? O próprio governo que estimava que o PIB crescesse 0,5%, já está achando que vai ser 0,2%, 0,3%. Claro que tem um efeito. Por outro lado, todas as indicações são de que não vai haver nenhum colapso da economia, os mercados estão funcionando. As razões que levaram a crises sérias no passado, como uma situação de gravidade no balanço de pagamento, não é o caso hoje. O Brasil tem mais reservas internacionais do que sua dívida externa. Não há crise nessa área. Tanto assim que o dólar não disparou, o sistema financeiro continuou operando e tudo indica que o emprego parou de subir e pode começar uma trajetória de recuperação. Quer dizer, o desemprego parou de subir. Desemprego, exatamente. O desemprego parou de subir. Bom, agora fica sempre aquela indagação, né? Quem segura quem? É Temer que segura a economia com essa resistência dele, com a atitude que ele toma desde o começo nas investidas contra ele, contra ministros e tal. Desde o início tem isso, né? Quando ele tomou posse, né? Um governo de golpe, que a oposição falava, ilegítimo, etc. e tal. Ou é Temer que segura a economia, ou é a economia que segura Temer, com esses indicadores, se não muito bons, mas que sinalizam que são favoráveis? Olha, eu diria que o presidente, como a gente viu nas últimas pesquisas, tem baixíssimo capital político. A popularidade dele é uma das mais baixas da história recente do país. 7%. E tudo isso leva as pessoas a imaginar que ele não teria, se ficasse, como eu acho que é o cenário mais provável, de ele permanecer até o fim do mandato dele, ele reproduziria a situação do presidente Sarney. Fala-se em sarneização, né? Que é uma situação que eu vivi muito de perto, porque eu era o ministro da Fazenda da época. Só que o Brasil está muito melhor do que naquela época. E mesmo que a situação agrave do ponto de vista da crise, a experiência mostra que os mercados perceberão, já estão percebendo, que a âncora é a equipe econômica, é o ministro da Fazenda. É isso que explica o descolamento da economia, dessa crise política que vem progressivamente se agravando? Eu acho que tem uma explicação para isso, mas também não é só isso. Como eu te falei aqui, há uma regra de ouro do investidor estrangeiro que compra papéis de um determinado mercado, vamos o caso brasileiro, a regra é: investidor entra, se ele puder sair. Qual é a percepção que tem hoje no mundo inteiro? O Brasil não corre nenhum risco de uma moratória na dívida, de suspender as remessas de dinheiro. A percepção de que o sistema financeiro está sólido, apesar aqui e acolá do aumento da inadimplência, e sobretudo algo que vai se consolidar cada vez mais, que como a equipe econômica é a âncora, vai continuar a ser, tende a ser cada vez mais a âncora, não existe o risco do chamado pacote de bondades. Ou seja, o governo, no afã de preservar ou aumentar a sua popularidade, começar a forçar a equipe econômica a aumentar o gasto, a ampliar o crédito, a dar subsídio. E o Ministério da Fazenda, neste caso, junto com toda a equipe econômica e o Banco Central, adquire uma grande capacidade de resistência. Por quê? A percepção será: se ele sai, colapsa. Então mas ele é a aí âncora. Existe uma disposição da equipe econômica de se imolar por esse receio
né? Se eles esmorecerem ao colapso, porque a situação do presidente que os nomeou se agrava progressivamente. O ânimo do Procurador-Geral da República, pelo que nós vemos, com esse fatiamento, é de ficar em cima do tema cada vez com denúncias, uma em cima da outra e todas extremamente graves. A questão do contágio nessas personalidades da maior qualidade, que tem um reconhecimento, inclusive internacional. Quem garante que essa equipe econômica, essa âncora, fique ali firme, acompanhando o Temer? Existe o risco de um esmorecimento, que tudo adquira contorno de fim de governo e que essa equipe econômica não resista? Não, eu acho que esse risco não existe, porque são pessoas de muita responsabilidade, sabem o papel que exercem nesse momento grave, e eu vou dar da minha própria experiência. Eu tive várias vezes momentos de a pressão é tão forte que você termina dizendo, será que eu devo continuar? Essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Não fui eu que fiz isso. Só que você começa a pensar que você tem responsabilidade para com o país, você tem responsabilidade na preservação de sua reputação. Sair, abandonar o cargo é uma demonstração de falta de coragem, de falta de resistência. Quer dizer, isso também os atingiria pessoalmente? Ah, não tenho dúvida nenhuma disso. Você sairia por comodidade, você não resolveu não enfrentar o desafio, né? É uma posição sacrificante, você trabalha 14, 16 horas por dia, acorda no meio da noite sobressaltado, não tem fim de semana. Você assume a percepção de que você está ali para prestar um serviço relevante ao país no momento grave de sua história. Eu aposto que esta é a percepção, este é o sentimento que permeia a ação da equipe econômica. Eles vão ficar, a menos que haja uma coisa tão grave, né, e o presidente os demita, por exemplo. Mas eu acho que demitir a equipe econômica em um momento como esse é a mesma coisa que submeter a um suicídio. Porque o colapso das expectativas, das esperanças, da paciência, né, terminariam agravando tremendamente a crise econômica e a sobrevivência do presidente. Eu agradeço muito a sua entrevista, seus esclarecimentos, e é bem interessante nesse momento também perceber que o senhor tem um quê de otimismo nessa sua análise. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu nunca parei de ser otimista com o Brasil. Obrigada.